Muito bem, sejam bem-vindos a mais uma aula do Contraturno Digital. Sou o professor Mário. Vamos ao conteúdo da aula de hoje? Vamos lá, olha só. Aula 19, língua portuguesa. Língua varia. Objeto de conhecimento, variação linguística, linguagem, norma padrão, variação linguística, preconceitos linguísticos, linguagem coloquial, regionalismo, vícios de linguagem, estrangeirismo. É isso. Vamos à aula de hoje? Vamos lá. Vamos falar sobre variação linguística? Olha só. As variedades linguísticas diferenciam-se da norma padrão por convenções sociais, momento histórico, contexto ou região em que o falante se insere. Variação linguística é o fenômeno comum às línguas de apresentar variações em funções da época, da região, da situação de uso e das particularidades dos falantes. A língua usada por um grupo social específico, com características próprias, constitui uma variação linguística. Vamos falar sobre variação histórica. Vamos observar um texto de Carlos Drummond de Andrade em que ele aborda o tema. Vamos ler junto? Olha só. O texto, antigamente. Antigamente as moças chamavam-se mademoiselles. Eram todas mimosas e muito prendadas. Não faziam anos, completavam primaveras. Em geral, 18. Os janotas, mesmo não sendo rapagões, faziam-lhes pés de alferes, arrastando a asa, mas ficavam longos meses debaixo do balaio. Prosseguindo. E se levantavam tábua, o remédio era tirar o cavalo da chuva e pregar em outra freguesia. As pessoas, quando corriam, antigamente, era para tirar o pai da forca, e não caíam de cavalo magro. Algumas jogavam verde para colher maduro, e sabiam com quantos paus se faz uma canoa. O que não impedia que nesse entrementes, esse ou aquele embarcasse em uma canoa furada. Observaram os termos? Exatamente. Em seu texto, de 1967, o poeta Carlos Drummond de Andrade tece comentários a respeito da variação linguística. Ao seu ver, termos que ora integram a linguagem formal antiga, ora integram a linguagem coloquial. Ou seja, a língua sofre essas variações, pois é viva e mutante. Ela acompanha as características do período em que se encontra e sofre influência. Entre algumas expressões que não são mais usadas em português, temos rapagões, mademoiselles, janotas e pé de alferes. Janotas, por exemplo, são pessoas que se vestem bem. Fazer-lhe pé de alferes significa tentar conquistar romanticamente alguém. Vamos observar outro exemplo de variação histórica? Olha só o vídeo. História da província de Santa Cruz. Esta planta é muito tenra e não muito alta. Não tem ramos senão umas folhas, que serão 6 ou 7 palmos de comprido. A fruta se chama banana. Parecem-se na feição com pepinos, e criam-se em cachos. Esta fruta é muito saborosa e das boas que há na terra. Tem uma pele como de figo, ainda que mais dura, a qual lhe lançam fora quando a querem comer, mas faz dano à saúde e causa febre a quem se demanda dela. Observaram o vídeo? No texto, observam-se marcas de linguagem. A linguagem arcaica, ou seja, a linguagem antiga, é formada por termos que estão em desuso, que eram usados em épocas antigas, mas não costumam circular mais entre as pessoas na época atual. É o caso dos termos mui, que é muito, folhas, que é folhas, fruta, fruta, e febre, febre. Vamos falar sobre variações regionais?
Observe aí o conceito de variações regionais. Variação regional ou geográfica diz respeito às diferenças que uma língua apresenta nas diversas regiões em que é falada, representando as possibilidades expressivas do idioma. Essas variações referem-se às diferenças lexicais do vocabulário, ou seja, as palavras, fonológicas, de pronúncia ou sotaque, e sintáticas, referentes à construção gramatical das frases, observadas entre falantes de diferentes regiões geográficas que utilizam a mesma língua. Os falantes percebem algumas diferenças de vocabulário e pronúncia e muitas vezes usam o seu conhecimento dessas distinções para produzir efeitos de humor em diferentes situações, como ocorre na animação a seguir. Observe aí. Sá passado tava eu cozinhando um quilo de carne com massa de tomate pra fazer uma macarronada com galinha assada. Quase caí de susto quando eu vi um barulho de dentro do forno, parecendo um tiro de guerra. O forno esquentou, o me estourou e o fiofó da galinha explodiu. Nossa senhora! Fiquei branco que nem um litro de leite. Foi um trem doido demais. Quase caí dentro da pia. Fiquei sem saber de onde eu vinha, pra onde eu ia, onde eu tava. Olha pra você ver, que loucura. Graças a Deus ninguém se machucou. O texto da animação pretende que o leitor reconheça uma representação estereotipada da variedade linguística falada pelos mineiros. Como a intenção do autor do texto é fazer rir, ele cria contextos para provocar a eliminação frequente de sílabas e vogais finais de palavras. Por exemplo, mi de pipoca, milho de pipoca, li de leite, litro de leite, quase caí, para que o leitor imediatamente associe essa imagem à do mineiro, que não fala parte das palavras. Observe aí as diferentes palavras para os mesmos conceitos. Aipim pode ser mandioca, pode ser macaxeira. Abóbora, girimum, moranga, sacolé, dindim e geladinho. Observe aí os diferentes sotaques, dialetos e falares. Dialeto caipira, dialeto gaúcho, dialeto baiano. Observe também reduções de palavras ou perdas de fonemas. Velho, velho. Mulher, mulher. Cantar, cantar. Enxovar, enxoval. As diferentes formas de falar contribuem para a construção da identidade dos diversos grupos humanos. Ou seja, partilhar uma mesma variedade linguística é um dos elementos necessários para que um conjunto de pessoas se constitua como grupo e construa uma identidade coletiva. Vamos falar sobre variação social? Muito bem. Olha só, os falantes de uma mesma língua são pessoas de diferentes idades, classes socioeconômicas, níveis de escolarização e atividades profissionais. É natural que sua maneira de se expressar seja influenciada por esses diferentes contextos sociais. A gíria, por exemplo, teve sua origem na maneira de falar de grupos marginalizados, que não queriam ser entendidos por quem não pertencesse ao grupo. Hoje, entende-se a gíria como uma linguagem específica de grupos específicos, como os jovens. Observe agora um vídeo que nós fizemos e vamos mostrar a você sobre a gíria. Observe aí. Domingo, eu passei o dia todo de bode. Mas no começo da noite, melhorei e resolvi bater um fio para o Zeca. E aí, cara, vamos ao cinema? Sei lá, Marcos. Estou meio pra baixo. Eu também tava, cara, mas já estou melhor. E lá fomos nós. O ônibus atrasou e nós pagamos o maior mico. Porque quando chegamos, o filme já tinha começado. Teve até o Mané que perguntou se a gente tinha chegado para a próxima sessão. Saímos de lá comentando: que filme massa! Maneiro mesmo. Mas já era tarde e nem deu pra contar os últimos babados pro Zeca. Afinal, segunda-feira é dia de trampo e eu detesto queimar o filme com o patrão. Não vejo a hora de chegar de novo para eu agitar um pouco mais.
Ainda sobre variação social, temos o jargão. Observe aí o texto. Tem gente que nasce com o coração maior ou menor, com vários defeitos. Essas são as cardiopatias congênitas, né? O coração pode nascer com inúmeros defeitos. Agora, o tamanho do coração também tem a ver com os outros problemas que não são congênitos, como a insuficiência coronária. Observe que nesse texto a fala representada revela um vocabulário muito comum no dia a dia de um médico. O jargão é o modo de falar específico de um grupo, geralmente ligado à profissão. Vamos falar sobre variação situacional? Não se usam as mesmas palavras ou expressões em uma entrevista de emprego, em uma situação de paquera ou para falar com uma criança pequena, sob o risco de não ser entendido, causar impressão negativa ou não alcançar o objetivo pretendido. Um mesmo falante, portanto, usa diferentes variedades linguísticas, de acordo com a situação de uso da língua. Observe agora um exemplo de variação situacional. Olha só. Então, nesse texto, predomina a linguagem característica do meio virtual. Vamos falar sobre linguagem formal e informal? Primeiramente, temos um exemplo aí de linguagem informal. Observe aí. Linguagem informal. Nunca ouvi pessoalmente. É aquela história. Ele é amigo de um amigo, você sabe que ele existe, mas vocês nunca se viram na vida. E agora? Se o seu lance rola exclusivamente pela internet e você ainda não viu o boy, o cuidado deve ser redobrado. Antes de investir nesse lance, vale super a pena saber tudinho sobre esse tal príncipe. Ele é mesmo quem diz ser? Se ele for mesmo o lindo que você está imaginando, é hora de ele descobrir que tanta afinidade também pode dar certo no dia a dia. Se você for mestre em segurança, vale a pena abrir o coração e mandar logo a real. Agora, se pintar em segurança, dá para pedir uma ajudinha para os amigos dele, já que vocês se conhecem. Linguagem entre amigos e familiares. Agora observe a linguagem formal. Linguagem formal. Como dormem os animais? A preguiça dorme mais de 18 horas por dia, sempre pendurada nos galhos das árvores. Seus braços são tão fortes que ela pode passar vários dias nessa posição. Mesmo em sono profundo, nunca cai, graças às suas poderosas garras. Os peixes vão descansar no fundo das águas, geralmente de noite, onde ficam imóveis. Alguns até afundam na areia. Como eles não têm pálpebras, ficam de olhos abertos. Os flamingos dormem em pé, ora se equilibrando sobre uma perna, ora em outra. Muito bem. A linguagem formal e informal são duas variantes linguísticas que possuem o intuito de comunicar. No entanto, elas são utilizadas em contextos distintos. Agora se liga! Entre as formas de intolerância e discriminação que ainda precisam ser combatidas está o preconceito linguístico. Ele é fruto de uma série de mitos linguísticos que se perpetuam em nossa sociedade, levando as pessoas a acreditar que existem formas superiores, mais corretas ou mais cultivadas de falar, e, por oposição, modos de falar errados, inferiores ou até ridículos. O valor social atribuído às variedades urbanas de prestígio é inegável e é um direito de todo cidadão brasileiro ter acesso a elas. No entanto, isso não significa que um falante deva ser discriminado ou até ridicularizado por utilizar uma variedade não padrão. Fica a dica. Vamos ao nosso aplicando? Leia o texto abaixo. Como se formam as pérolas? A pérola não é uma pedra preciosa. Ela nasce dentro de uma ostra, um molusco que vive no mar, como resultado de uma reação natural desse bicho contra invasores.
Quando um grão de areia, plâncton ou pedaço de coral entra na concha da ostra, o organismo dela parte para o ataque. Primeiro, a ostra se irrita. O invasor entra na concha e segue direto para a região do manto, uma pele fina que protege todos os órgãos internos da ostra. Isso causa um tipo de irritação no bicho. Hora da imobilização. O manto reage, dobrando-se sobre o invasor como se fizesse um embrulho. Assim, isola o que entrou e mantém o corpo e os órgãos do molusco bem protegidos. 3. Defesa em ação. A ostra libera uma substância brilhante, o nácar, ou madrepérola, que endurece bem rápido e forma uma camada protetora ao redor do intruso. É a defesa da ostra. 4. Em camadas. O bicho continua a liberar mais e mais substâncias, formando uma bolota dura, que é a pérola. Como a ostra não para de mandar néctar, a pérola cresce cada vez mais. Formatos diferentes de pérolas. A pérola pode ser formada por muitas variadas. Por exemplo, se o invasor gruda no manto do molusco, ela fica irregular. Se ele for envolvido pelo manto, a pérola se forma bem redonda. Por que as pérolas têm cores diferentes? Esta joia pode ser branca, rosa, preta, dourada e outras. A cor muda de acordo com o tipo de ostra e com a região em que ela vive. Minerais e proteínas presentes nas águas podem dar cores diferentes à pérola. Então observe, nesse texto, palavras como molusco, plâncton, nácar, são geralmente utilizadas por quem? Olha só, por profissionais da ciência, entre pessoas de uma região, em entrevistas de emprego ou em conversas de adolescentes. Observe a resposta. Exatamente, por profissionais da ciência. Olha só o comentário que trouxemos para você. Jargão é o modo de falar específico de um grupo geralmente ligado à profissão. Existe, por exemplo, o jargão dos médicos, o jargão dos especialistas em informáticos e outro. É isso. Vamos às nossas considerações finais? Vamos lá. Falamos hoje sobre variação linguística, exatamente. Olha só. Então, falamos ali sobre variação regional, os vários falares das regiões, os diferentes modos de falar. Falamos sobre as situações sociais em que você vai utilizar a linguagem. Falamos também sobre a variação histórica. Quando a língua vai passando com o tempo, ela vai mudando. Você aprendeu. Falamos também sobre as situações, as variações situacionais. A variação linguística é um fenômeno natural que ocorre pela diversificação dos sistemas de uma língua em relação à possibilidade de mudança de seus elementos. As palavras, as pronúncias, a morfologia, a sintaxe, ela existe porque as línguas possuem características de serem dinâmicas, sensíveis a fatores como a região, o grau de escolaridade, o gênero, a idade, o grupo social do falante, o grau de formalidade do contexto de comunicação. Essa foi a nossa aula de hoje. Você pode saber mais e assistir às aulas do Contraturno Digital seguindo nossas redes sociais e se inscrevendo no nosso canal. Até a próxima. Tchau.